O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Hey, hey, hey. Se achou, dá glória a Deus aí. Pouca gente achou. Lucas 15, vamos ler a partir do verso número 11, um texto até bastante conhecido. Fala da parábola do filho pródigo. O negócio está ficando chique mesmo. Tinha 2 filhos, e ele dividiu a sua herança entre os 2 filhos. Amém? Está bem claro para a gente aqui? Aí a Bíblia continua assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou e lhe disse: Pai, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, quem mesmo? O filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhes respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Agora feche seus olhos. Te louvamos, ó Pai, e o adoramos na beleza do Senhor, o único digno de ser exaltado e glorificado, porque Tu és o Criador dos céus e a terra. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da nossa consolação, Tu és o santo, o justo, o amado de nossas almas. Estamos aqui, Senhor, reunidos, porque estamos aqui representando a Tua família aqui na terra, os Teus filhos, alcançados pela graça do Teu Filho, que morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, para hoje sermos chamados e conhecidos como os filhos de Deus.
Por isso, Senhor, nos ensina hoje, através da Tua palavra, a importância, Senhor, ou como temos que dedicar e dar importância à questão da família. E como entender isso, Senhor, como uma família espiritual, para cada dia mais desfrutarmos da vontade e do desejo do Seu coração para conosco. Tudo que é contrário, tudo que possa militar contra este momento, contra o nosso entendimento, para aquilo que o Teu Espírito vai ministrar a gente, seja agora lançado por terra, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor vá e cumpra o propósito a qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus falar contar uma parábola, e ele fala de episódios que aconteciam e acontecem no mundo natural. Ele fala de uma herança que foi dividida entre 2 filhos. Ele fala de uma festa, ele fala de dificuldades que o filho passou, porque não foi obediente, porque não teve juízo, porque quis andar pelos seus próprios caminhos, quis tomar os seus próprios passos, e aí ele sofreu todas as consequências dos seus erros. Mas a palavra também fala de um pai amoroso que recebeu esse filho, e um pai que na hora que o outro filho reclama das suas, de não ter tido direito, vai falar assim: mas meu filho, que é o finalzinho do texto, tudo que eu tenho é seu, está contigo. Porque quando nós vemos lá no começo, ele pegou tudo que tinha dividido entre os filhos. Ele não tinha mais nada. Tudo que era importante, tudo que era de valor, ele entregou aos seus filhos. Na verdade, ele mesmo ficou sem nada. Um tomou uma atitude e foi viver a vida dele, e voltou sem nada. E o outro ficou, e esse que ficou foi aquele que alegrou, e que, se a gente entendendo o texto, foi até o que sustentou o próprio pai, porque nada era mais dele. Mas ao mesmo tempo o texto também nos fala de um pai aflito, que vê um filho ir embora, e quando ele vê o filho ir embora, ele entende que o filho morreu. E quando ele vê um filho voltando, e quando ele vê esse filho voltando, ele diz: meu filho que estava morto agora vai viver. Então aí, irmãos, nós saímos do campo natural. Aí nós então agora entramos no campo espiritual. E é exatamente aí que eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado conosco. Tem ministrado conosco, não é hoje, não foi ontem, não foi na semana passada. Uma das coisas, aos que estão chegando agora, aos que são mais novos, aos que participam hoje, os amigos, os visitantes, né, os familiares que estão se batizando, os adultos que vieram participar, talvez não conheçam a nossa história, não conheçam a história do Ministério Teu Reino, e eu acho que é valioso falarmos isso. Hoje, o Ministério Teu Reino, ele tem 2 grandes pilares, duas grandes bases que sustentam o ministério, que sustentam a nossa caminhada. A primeira delas, ou uma delas, vamos chamar assim, é a família. O entendimento que o ministério tem da importância da família, tanto da família, a sua família natural, você, seu esposo, seus filhos, etc, quanto esse momento como hoje, a família espiritual, quem nós somos, irmãos em Cristo, onde entre nós não pode haver nenhum tipo de diferença, onde entre nós nada nos faz diferente uns dos outros, porque todos nós somos reconhecidos por Deus como seus filhos. A Bíblia diz em João 1,12: a todo aquele que crê e receber, será feito filho de Deus. Então, Deus nos criou lá no começo do Gênesis, a esse momento do histórico bíblico da humanidade, do relacionamento entre Deus e o homem, nós éramos criaturas. A humanidade é criação de Deus, como as árvores, como tudo aquilo que Deus criou. Mas quando vem Jesus e restaura tudo, restaura o pecado, tudo aquilo, eu não quero entrar nesse aspecto da mensagem, mas ficamos na questão da família. Mas quando Jesus vem e restaura isso, criou-se uma nova condição para nós.
de deixarmos de ser então criaturas e sermos filhos de Deus, ao passo de recebermos e cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Isso é o que a Bíblia diz. E como nós cremos na Bíblia, como a palavra de Deus, da Escritura Sagrada, isso é uma posição que nós temos. E como filho de Deus, como família de Deus, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com isso. E muitas vezes, o que acontece? Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de quem nós somos. Rodrigo até compartilhou um pouco disso na quinta-feira lá no Braga. Nós temos que saber quem nós somos, quais são os propósitos que Deus tem para nós e que Deus tem. Isso é muito importante. E esse aspecto de sermos, sabemos quem somos como família de Deus, esse aspecto de preservarmos a nossa família, o seio da nossa família, isso é muito importante. E aí esse texto que fala sobre uma família que se dividiu e mostra diversos aspectos do que essa divisão trouxe. O filho que foi e perdeu tudo, e depois arrependido ele volta, e ele volta, irmãos, qual é o sentimento dele? Eu vou voltar para ser empregado. Não é isso que eu queria? Eu vou, pelo menos, empregados do meu pai comem melhor do que eu como aqui. Então eu vou voltar para a casa do meu pai para ser empregado. Só que quando você é filho, você é filho. Você é uma igreja pentecostal, eu glória a Deus agora. Vou falar de novo para te dar uma chance de você se alegrar. Só que quando você é filho, você é filho. Não tem nada que possa roubar isso de você, a não ser as suas atitudes, a não ser os seus posicionamentos, a não ser o seu virar de costa para a sua família. E isso, irmão, isso serve para nós, para a nossa vida espiritual. Isso serve para nós, para a nossa vida natural, para o nosso relacionamento com a nossa família. Muitas vezes olhamos para os nossos filhos, para os nossos pais, e não entendemos essa relação, ou valorizamos outras coisas além dessa relação. Mas o que Deus quer nos dizer hoje, que nós temos que preservar a nossa família terrena, mas temos também que preservar a nossa família espiritual. Por isso que nós temos que amar ao nosso próximo. Hoje, quem você olhar para ver, você não esteja sentado aí do lado do... Quem é que aqui não está sentado do lado de um parente? Levanta a mão aí para eu poder entender. Isso. Então essa pessoa que está do seu lado, ela é o teu próximo. Na relação do amor de Deus. E essa pessoa que está do teu lado, pergunta ela assim: você recebeu o que veio Jesus? Pergunta essa pessoa que está do seu lado. O que ela te respondeu? Sim ou não? Então aperta a mão dela dizendo: nós somos irmãos. Porque nos tornamos família. Está dando para você entender isso? Só que isso é coisa, irmãos, que no nosso dia a dia, sabe, diante das dificuldades, diante de todas as adversidades, nós nos deixamos desaperceber disso, nós perdemos esses valores. E por isso que é importante sempre estarmos falando isso. É igual a questão da salvação. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram centenas de palavras sobre a salvação, já leram sobre a salvação, mas é algo que nós não podemos deixar esfriar no nosso coração. Isso tem que ser algo que tem que estar na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a palavra tem que ser renovada a cada dia. Não é uma palavra nova, é aquilo que você já tem. São os valores que você já tem, que tem que ser renovado, tem que ser relembrado, tem que ser retificados, para que você continue no caminho daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí nós vimos o mau filho, não vamos chamá-lo de mau, mas o filho que agiu de forma errada. E aí quando ele se arrepende, ele volta, e achando que ia ter uma posição, ele foi restituído em tudo aquilo. Essa figura é uma figura nossa. Quando estávamos no mundo, e conhecemos e recebemos então
o Evangelho, a palavra da salvação, entregamos a nossa vida a Jesus, estamos então aceitos no reino de Deus, independente do que nós fizemos, independente das atitudes, dos pecados, das barbaridades, seja lá o que você possa ter feito, contra você, contra outros, contra a sociedade, contra qualquer coisa. Quando nós nos arrependemos e quando nós voltamos à presença de Deus, quando nós chegamos à presença de Deus, quando é a primeira vez que isso acontece, nós somos recebidos como filhos. Aleluia! E Deus preserva isso, irmãos. E nós temos que aprender esse relacionamento para poder nos relacionarmos com Ele. E uma outra coisa muito importante, que não está calando aqui dentro de mim, é como nós temos que nos aprender como nos relacionarmos a nós uns aos outros, como família de Deus. Como tem sido o nosso comportamento para com o nosso irmão, o irmão em Cristo? Como tem sido o nosso comportamento? Porque antes, no mundo, nós tínhamos um comportamento, que era um comportamento ditado pelo mundo. Cada um por si, Deus por todos. Se for preciso, eu piso na cabeça para poder subir. Não é assim que funciona? A minha farinha primeiro, meu pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que funciona? Funcionava. Não, funciona no mundo. Funcionou conosco. Então a gente não pode trazer para essa família espiritual, para esse momento espiritual, esse tipo de coisa. Por isso que nós somos libertos por Jesus. Por isso que nós somos transformados por Jesus. Por isso que nós somos regenerados por Jesus. Para que os padrões agora para nós sejam os padrões do céu. Que foi exatamente a dificuldade que esse jovem que retorna, ele trazia com ele trazia os ensinamentos do mundo, de tudo aquilo que ele recebeu. Não, você pegou, gastou dinheiro, agora você vai voltar para casa como empregado. Ele tinha um conceito errado do que é família. Ele tinha um conceito errado do que é amor. E quando ele chega, ele é bem recebido. Muitas vezes nós agimos assim com Deus e agimos assim com a nossa família. Segunda coisa, deixa eu voltar aqui que eu só falei do primeiro pilar. Eu falei que o Ministério Teu Reino, me apresentando, falando sobre o ministério, nós temos dois grandes pilares. Então, o primeiro é a família, e o outro pilar é viver uma vida pelo Espírito, direcionada pelo Espírito, com o Espírito Santo, aonde quem vai mais nos governar e quem vai nos dirigir não somos mais nós. E aí é um texto muito conhecido, que todo mundo gosta, e a gente até gosta muito de falar e dizer, que é a expressão exatamente do que é viver uma vida pelo Espírito, é quando o apóstolo Paulo escreve: agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o que nós temos buscado é isso. Então, se você está chegando agora, se você está nos conhecendo, sabe, tem essa proposta de Deus para a sua vida. E a proposta do ministério é te ajudar. E o que nós temos visto e buscado é isso. Agora é uma caminhada, é uma jornada. E nós precisamos entender, estar cada vez mais abertos à palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo é ministrando ao nosso coração, para nós sabermos quais são os caminhos que temos que trilhar. Porque diferente de alguns ditados populares, que todo caminho leva a algum lugar, a Bíblia não diz isso. Ao céu só existe um caminho. A Bíblia diz até, fala de dois caminhos, mas um leva para o céu, o outro leva para um lugar que eu não quero nem saber onde é. Então o caminho do céu é um só. E aí Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos falar do segundo filho para a gente encerrar, para a gente fazer a ceia e molhar os irmãos ali na piscina. O segundo filho.
desfrutava de tudo do pai. Tinha abrigo, tinha comida, tinha tudo. Só que para ele não era o suficiente. Ou ele nunca valorizou isso. Quando o irmão volta, ele se chateia. Ele fica aborrecido. O cara foi, gastou tudo, você vai receber ele agora? O irmão, presta atenção nisso, igreja. Um irmão que não amou o irmão. Como é que tem sido o teu relacionamento com a tua família natural? E como tem sido o seu relacionamento com a sua família espiritual? Qual tem sido o seu sentimento quando o seu irmão chega perto de você? E eu não vou ficar dizendo muito bem, não perder tempo, seja ele natural ou espiritual. Ele diz assim: perdi meu emprego, ou passei por essa dificuldade. Qual tem sido o sentimento que você tem gerado no seu coração? Quais têm sido os pensamentos que têm vindo à sua cabeça? Talvez em vez de ter uma palavra de misericórdia, irmão, Deus te abençoe, Deus restitua. Será que você está pensando assim, bem feito? Quem mandou fazer besteira? O que foi que esse irmão falou? Você vai receber esse cara que fez um monte de besteira? O pai falou: pô, porque ele é meu filho, eu amo, eu vou dar a ele a chance que ele necessita. Mas nós queremos logo julgar. Sabe, irmãos? Deus quer mudar a nossa história. Aleluia. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer nos fazer pessoas diferentes. Deus quer nos fazer pessoas melhores. Isso é um esforço conjunto. Isso é um esforço que todos nós temos que avançar. Como se for, não existe um corpo. Ninguém nunca viu uma mão andando por aí. Ninguém nunca viu um pé passar uma cabeça aí. Você não vê um corpo separado, tendo vida, se movimentando, agindo, prosperando, progredindo. O corpo, ele só vai avançar, ele só vai crescer, ele só vai prosperar se ele estiver unido. Os pés servem para andar. Mas se você tirar os pés de uma pessoa, para que servem aqueles pés? Para nada. Sabe o que Deus quer conosco? É que tomemos essa posição no reino de Deus. O que Deus quer conosco é que venhamos tomar essa posição na nossa casa. Muitas vezes vamos para o culto, lá no Jacaré, às quarta-feira, lá no Braga, às quinta-feira, oramos pela família, fazemos tudo. Aí quando vamos para o nosso familiar, no dia seguinte, damos mau testemunho. Agimos errado, julgamos os outros, condenamos, porque é atitude errada. Está dando para você entender o que Deus está falando com você? Deus quer mudar a nossa história. Deus quer fazer que venhamos desfrutar esses dias, nesse mundo, o melhor da terra. Aleluia. Porque o céu, irmãos, presta atenção, você que está sentado aí. O céu, para você alcançar, ele só tem um caminho: crer no Senhor Jesus. Isso é para mim. Agora, desfrutar de todas as bondades do que acontece para aqueles que creem em Jesus, é que é o segredo. É que a nossa participação com Deus no reino de Deus. Por isso que o reino de Deus veio para ser estabelecido, para que nós possamos desfrutar. E ele é estabelecido hoje. Ele é implantado hoje, através das nossas vidas. Então que possamos hoje receber uma palavra dessa, ouvir uma palavra dessa, e não só ficar no ouvir, mas passar a praticar, mas passar a viver, passar a entender a importância desse relacionamento nosso para com Deus. O que isso representa? Quem você é? Toda vez que te perguntarem, o que você é?
De que igreja que você é? De que denominação que você é? Você diz, eu sou filho de Deus. Você fala assim, eu sou do Ministério do Reino, eu sou do pastor da igreja do pastor Vladimir, do pastor Marcelo, eu sou da Assembleia. Você não diz nada. Porque amanhã você pode não estar mais nessa denominação, você pode mudar de estado, no estado que você for no final dessa igreja, aí você não é mais da Assembleia de Deus. E aí? Mas se você ter a convicção de quem você é filho de Deus, não importa onde você esteja, não importa a quem você esteja agregado, você será sempre filho de Deus. Aleluia. Você não é evangélico, você não é crente, você não é cristão, você é filho de Deus. E lindo isso, irmãos, com direitos, amém? Mas deveres também. Tem deveres também. Precisamos aprender isso. E só vamos aprender isso quando nos dedicarmos à palavra de Deus. Só vamos aprender isso quando nos dedicarmos a obedecer a palavra de Deus. Então hoje uma palavra para o seu coração, uma palavra para o meu coração. É que viemos aprender cada vez mais quem somos e tudo aquilo que temos direito. O irmão que ficou era dono de tudo, de fato e de direito, mas não desfrutava de nada. Você, eu, nós somos donos de tudo. Aleluia. Não há nada que nós não possamos ter, desde que seja lícito, correto, desde que esteja dentro de uma coerência. Ah, pastor, então, acho tão bonitinho, eu quero ter um helicóptero. Tá? E aí, o que você vai fazer com o helicóptero? Você que acha bonitinho? Fazer nada com ele. Então tudo tem que ser lícito, correto, justo. Então você tem direito a tudo. A tudo que você se esforça, a tudo que você se dedica, a tudo que você foca, a tudo que você busca, você vai alcançar. Não há nada que você possa sonhar que em Cristo você não possa realizar. Glória a Deus, aleluia. Nada. Agora, a parte dele, eu vou te dar essa boa notícia, a parte dele já está feita. Ah, por que não aconteceu? Porque agora falta a sua parte. Então faça a sua parte, que você vai desfrutar de tudo aquilo que está separado para você. Feche seus olhos e vamos orar. O Senhor é minha luz, a minha salvação.